Olá, boa tarde, pessoal. Graças a Deus, mais um dia aqui, né, pessoal? A gente continuar o nosso estudo, né? Deixa eu ajeitar aqui a câmera aqui. A gente continua nosso estudo. Hoje estou gravando um pouco mais tarde, porque tive que levar minha irmã na emergência ali, né? Com suspeita de chikungunya aí, né? Dengue e tal. E aí tive que levar ela e tive tempo de chegar quase nesse instante. Mas vamos continuar nosso estudo, não para, né? A gente tem que expandir a nossa consciência, pessoal, né? E aí também, pessoal, eu tava, quando eu tava lá com minha irmã, né? Na emergência, eu pensando, e aí vi um vídeo, né? Parece que foi de uma atriz aí, mas atriz de filme pornô, né? De filme, de filme de sexo. Ela falando que não estava aguentando mais, disse que ela estava com depressão, ela não estava aguentando mais tomar os remédios, né? Ela falou que tinha passado por já por umas 5 psicólogas, né? E passou por o psiquiatra, né? Que passou remédio para ela tomar, né? Antidepressivo, mas ela disse que ela procurou esses cinco psicólogos porque ela estava tomando remédio e não estava adiantando. Ela disse que estava pior agora porque ela antigamente ela saía, fazia, né? Ela tem um corpo bonito, fazia exercício físico, né? Ia para academia, né? E aí já estava assim que era, parece que era a sexta psicóloga que ela ia, como é que se diz? Ia lá na psicóloga, né? Era a sexta já. E ela estava assim, não sabia mais o que fazer, porque ela disse que sentia, só ficava com vontade de ficar no quarto escuro, ficava muito só querendo dormir, às vezes por causa do remédio também, né? E os pensamentos dela só vinha pensamento de morrer, como é que se diz? Vinha aquela sensação, aquele desame, ela só queria ficar no lugar escuro, deitada, ela não queria mais fazer com nada. Aí ela tava falando isso no vídeo, né? E eu disse, nossa, pessoal, você vê como a psicologia tá? Ela disse que passou por 5 psicólogas, né? E parece que um, um psiquiatra que passou remédio para ela, né? Diz que ela tá com depressão, né? E nada de resolver a situação. Ela disse que não estava aguentando mais. Então aí eu fiquei analisando, nossa, ela passou por cinco psicólogos e não consegue esclarecer a mulher tal. Por quê, pessoal? Está ligado a uma coisa espiritual. Entende? Porque não só tem ali coisas do físico. E esses pessoas, tanto os psicólogos e psiquiatras, tratando como coisa como físico. E não é físico porque ela tinha uma boa saúde, é uma mulher bonita, né? Vai para academia. Então não é o fígado, não é o físico, não é problema, entende? Mas é o que? Tem problemas espirituais por detrás. Por causa da a profissão dela, né? Que é atriz pornô, né? Então ela se deita com um bocado de homem.
E você viu eu falar aqui nos meus vídeos aqui que se você mistura as energias, porque o sexo ali é uma energia muito forte. Você mistura a energia, então você pega a energia da outra pessoa. Então, ela não só fazia com um homem só, né? Porque ela é atriz, ela tem que fazer com vários homens, não é isso? Então, ela tem energias ainda no corpo dela e espiritualmente ela está com a energia baixa, o qual está atraindo esses espíritos que estão colocando coisa na cabeça dela, até para tirar a vida dela. Porque ela disse assim, nossa, eu não tinha esse pensamento, essas coisas não é minha. Eu gosto sempre da vida, eu gosto sempre de viver a vida, mas essa coisa não é minha. Então, tem espírito aí que está colado por causa do magnetismo dela, que está baixo, né? Porque ela tem a profissão dela, né? Que é fazer sexo aí com vários homens, não só com um, né? Ela não tem a prática de fazer sexo só com uma pessoa. Então, isso acontece. Ainda mais com a energia forte dessa, né? Que é uma energia sexual, pessoal. Por isso que temos que ter cuidado com a nossa energia sexual. Aonde a gente vai colocar a nossa energia sexual. A pessoa que a gente vai se juntar, né? Mas isso está ligado a isso. E aí ela já passou por 5 psicólogas, não resolveu nada. E a mulher está piorando. Que agora os espíritos estão do lado dela falando para ela tirar a vida dela. Falando no ouvido dela. Diz que já ouviu essas vozes falando no ouvido dela para ela tirar a vida dela. Eu estava vendo esse vídeo dessa atriz, ela é famosa aí, né? Não vou dizer o nome, mas ela é famosa aí nesse negócio de pornografia aí, né? E aí ela tava sofrendo, né? Nossa, chorando assim, mostrando o rosto dela, né? Ela toda assim, que uma cara de sono, que parece que não estava dormindo direito, é por isso que estava tomando remédio, né? Os psiquiatras médicos passando remédio para. E mesmo assim ela não estava conseguindo dormir. O que é isso, pessoal? Entende? Se eu fosse, ela me escolhesse como psicólogo, eu ia fazer um trabalho energético dela, sabe? Descobrir as energias que circundam o corpo espiritual dela, entende? E aí ia ver que ali ia ter espírito que estava por aí. E aí tinha que fazer um trabalho também espiritual. Não só um trabalho energético, mas um trabalho espiritual. Mas isso passa também pela consciência de falar a ela que aquele trabalho não é mais para ela agora. Entende? É igual a gente, por exemplo, você, um cidadão que ele trabalha de pedreiro, ele sentiu problema na coluna. Aí o médico disse assim, ó, você não pode mais trabalhar nessa profissão. Entende? Por causa do trabalho da coluna dele. Então, por causa do problema dela, ela não pode trabalhar mais com isso, né? Ela tem que arranjar outra coisa. Tem que mostrar consciência para ela do que é essa responsabilidade da energia do corpo, né? A energia sexual. Se ela me escolhe como um profissional terapeuta, um psicólogo, eu aconselharia isso para ela, né? Entendeu? Porque aquilo não tem nada a ver com remédio, não tem nada a ver. A mulher disse que já tem um bom tempo tomando remédio. E pior que agora aumentou a dosagem, ela só fica dormindo na cama. Então, pessoal, por que eu tô contando essa história dessa mulher que faz filme pornô? Por que eu tô contando isso? Porque se ela fosse me escolher como psicólogo terapeuta,
eu ia ter que abrir a consciência dela. Ia mostrar que esse trabalho não era mais para ela. Ela tinha que arrumar outra coisa e começar a fazer um trabalho energético, espiritual, para que a energia dela, a consciência dela aumente e esses espíritos deixem ela. Entende? Que está colocando coisa até para tirar a vida dela, né? E uma mulher bonita, meu irmão, bonita, jovem, no entanto, é capaz de tirar a vida porque não está entendendo as coisas, a consciência dela, ela não entende isso, né? É por isso que eu venho falar hoje meu tema sobre isso, pessoal. E até falar para alguns aquele que o que é que ele fala, o que é consciência, né? Pelo amor de Deus, até os evangélicos, pessoal, não sabem o que é consciência, e consciência tem na Bíblia, né? Teve um aí que falou, o que é que ele está falando, o que é isso, consciência, tal, não sei o quê. Pessoal, eu não entendo que Bíblia o católico, os evangélicos estão lendo, pelo amor de Deus. Que tem muito, eu vou mostrar aqui, muitos versículos sobre consciência. A salvação, para você ficar atento, a salvação é para sua consciência. Sabia disso? A salvação que Cristo veio salvar, ele veio salvar a sua consciência. De quê? De que, Samuel, Cristo veio salvar a consciência? Veio salvar dessa roda de sansara que você fica aí reencarnando aqui, para que a sua consciência volte para mundos superiores, volte para casa. Entende? Foi isso que Cristo veio salvar a sua consciência. É por isso que ele veio trazer consciência para que você desperte. Entende, pessoal? Os evangélicos, os católicos não sabem disso e às vezes pergunta aí, não sabem o que é isso, consciência? Eu digo, nossa, é difícil, né? O que é que os pastores estão ensinando aí nessas igrejas, ou os padres, né? Estão ensinando na igreja, o que é que estão ensinando essas pessoas? Ela não entende que ela é uma consciência, que ela tem que tomar consciência, aí fica difícil. Entende, pessoal? Então, por isso que eu contei essa história aqui dessa mulher, porque tinha que abrir a consciência dela, mostrar que o trabalho dela não era mais viável para ela. Que ela já chegou naquela situação das energias, já está tomando conta do corpo, ela está no magnetismo baixo, o qual os espíritos estão de junto dela, né? Não deixando ela dormir, colocando para ela tirar a vida dela, entende? Aí a pessoa vai sentir muitas dores, é capaz de chegar a esse ato, entende? Então, pessoal, é preciso cuidar disso, né? Mas só que ela já passou por 5 psicólogas e nenhum psicólogo não está atento a isso, pessoal. Nenhum psicólogo, psiquiatra, ela disse que ia para a 6ª psicóloga, que ela disse que não tinha nem muita esperança, porque deve falar a mesma coisa para ela. Entende? Eu fico impressionado, é por isso que eu falei aqui, preguei já um vídeo falando, vocês, psicólogos, estão cuidando da consciência da pessoa, vocês cuidam da consciência da pessoa, entende? Não é esse corpo, não é esse físico, entende? Quantas vezes eu preciso falar isso aqui, pessoal? Entende? E aqui tem amigos meus que é psicólogo, terapeuta, né? Tem que saber sobre isso, né? E é por isso que eu vim gravar esse vídeo, explicar o que é essa consciência, né? E aí eu faço uma pergunta: e por que temos que expandir a nossa consciência, né? Primeiro, o que é essa consciência que a gente tem e por que temos que expandir essa nossa consciência, né? São perguntas que vamos aqui
através desse vídeo, responder essas perguntas, né? Para que a nossa consciência expanda através desse conhecimento da consciência. Que redundância, né, pessoal? Não, mas é isso que a gente tem que entender, pessoal. Porque senão, como é que se diz? A gente fica perdido nesse mundo, sabe? Coisa desses mundos que a gente fica até vai perder, a nossa consciência vai se perder nesse mundo, sabe? E esse é o trabalho da espiritualidade, fazer com que você expanda a sua consciência para que você eleve a sua energia, o qual vai ser a sua salvação da sua consciência. Entende, pessoal? Entende o propósito da espiritualidade? Foi por isso que eu contei a história dessa atriz aí, né? Atriz pornô, né? Que estava sofrendo, né? Eu vi um vídeo dela, eu fiquei, nossa, tocado, né? Com pena, né? Porque essas pessoas entram nessa ilusão aí, né? E acaba assim, pessoal, né? Mas temos que abrir a consciência também dessas pessoas, né? E cuidar dessa consciência, porque ela é uma consciência, né? Então, pessoal, vamos lá saber o que é essa consciência que a gente tem e por que temos que expandir essa nossa consciência. Primeiro vamos saber aqui o que é essa consciência, né? Ele fala: consciência é um termo usado para dar o significado de conhecimento, percepção, honestidade. Também está relacionada à noção do estímulo do indivíduo que confirma a sua existência. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui, o que é essa consciência? Ele fala, é um termo. Então, o nome consciência é um termo que foi usado para o quê? Para significar, dar significado, né? De conhecimento, percepção, honestidade, também está relacionada à noção de estímulo de um indivíduo que confirma a sua existência. Então, esse nome consciência foi usado, esse termo, para dar significado, né, ao conhecimento, que a percepção que a gente tinha, a coisa de honestidade, né, que passa pelo sentimento de culpa, também está relacionada à noção de estímulo. Então, dos estímulos que a pessoa percebia. Ela tinha a subjetividade dela, então percebia aquele estímulo, né, de um indivíduo que confirma a sua existência. Então, quando ela percebia ali, confirmava a existência de que ela existe nesse mundo, né? Quem? Quem existe? A consciência, né? Você só pode ver agora, minha consciência está se manifestando aqui, porque está nesse veículo que é o corpo. Entende? O corpo nada só é mais somente do que um veículo, o qual a consciência está nesse veículo agora, nesse exato momento, mas a qualquer momento a consciência pode deixar isso. Sabe, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? É por isso o motivo de costuma dizer que está desmaiado ou em coma está inconsciente. Então, você não está consciente, você está inconsciente. Significa que a sua consciência não está manifestando naquele exato momento, né? Nessa realidade, através do corpo. Por quê? Você está desmaiado ou está em coma. Aí o que é que os médicos falam? Ah, ele está inconsciente. Entende, pessoal? Os próprios médicos estão usando termos aí e não sabe às vezes o que significa. Se você fala que a pessoa está inconsciente, significa que ela tem uma consciência. Que é o quê?
A consciência é o que se manifesta aqui nessa realidade. Por exemplo, se eu não estiver aqui manifestando esse estudo, eu estou o quê? Eu estou inconsciente. Entende, pessoal? Entende qual foi a palavra, o termo dessa palavra foi usada? Foi por causa disso que foi usado esse termo, né? Aí ele fala, por esse motivo a consciência também está relacionada ao sentido de moralidade e de dever, pois é a noção das próprias ações ou sentimento interno no momento em que essas ações são executadas. Então, pessoal, ele fala que a consciência também está relacionada ao quê? Ao nosso sentimento de moralidade. Então, ela percebe o que é certo, o que é errado. Essa consciência que percebe, entende? E de dever, pois a noção das próprias ações e sentimento interno no momento que essas ações é executada. Então, se você faz alguma coisa errada, a sua consciência lhe acusa. Entende, pessoal? Então, essas pessoas perceberam isso, que a gente tem essa consciência que faz isso, né? Então, é por isso que ela não está relacionada ao corpo físico. Ela é uma parte do nosso espírito que tem essa parte, que tem essa consciência, né? Que percebe todas essas coisas que a gente faz aqui nessa realidade, o qual pode dar um sentimento de culpa, né? Ou um sentimento de orgulho, né? Aí o que é que ele fala mais? Assim, a consciência pode ser relativa a uma experiência, né? Problemas, experiências ou situações, por exemplo, ele está completamente viciado, mas não tinha consciência disso. Então, pessoal, ele está falando aqui, uma pessoa pode estar viciada aí em droga, em sexo, como eu falei da mulher que faz filme pornográfico, ela pode estar viciada em sexo, mas às vezes ela não está, a consciência dela, e isso não está, ela não tinha consciência disso, entende? Então, era preciso, se quando ela tem o problema, e o problema dela está relacionado à consciência dela, o comportamento dela, as pessoas que ela foram procurar tinha que dar consciência a ela, né? Esse trabalho não é mais para você, eu sei que você começou esse trabalho, mas procure outra coisa para fazer, e isso faz parte do tratamento, você isso, e fazer com que a pessoa tome consciência de que as ações dela que está levando a ela a ficar naquele estado de consciência, entende? As energias do corpo, espíritos estão abusando ela, entende? Então, tem que levar a consciência da pessoa isso, porque às vezes ela está cometendo coisa e não sabe, né? Porque lhe falta o quê? Consciência. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais disso? Ele fala, né? Então, todo tipo de vício, né? Às vezes tem pessoas que estão viciadas aí e ela não consegue deixar, por quê? É uma coisa que estão levando a ela a cometer aquilo e ela fica até com sentimento de culpa, né? Aí ele fala, por isso o conceito de consciência está intimamente relacionado com um termo como eu, existência, pessoa, revelando uma conexão existente entre a consciência e a consciência moral. Então, pessoal, ele está falando o quê?
esse conceito que foi criado de consciência está relacionado ao quê? Ao eu interior da pessoa, né? A existência da pessoa, porque a consciência é a existência, e a pessoa, que é a verdadeira pessoa. Então, está relacionado a isso. Então, a verdadeira pessoa é você, é esse corpo? Não, é a sua consciência. Entende? A sua verdadeira pessoa é a consciência. E é essa verdadeira pessoa é que Deus está cuidando e vai salvar para levar você para dimensões superiores. É essa consciência. Entende? Então, por isso que ele fala, revelando uma conexão existente entre a consciência e a consciência moral, né? Ele fala, em várias situações, pode ser o oposto da autoconsciência, onde o eu e o objeto de reflexão é da consciência moral. Entende, pessoal? Então, a consciência, como é que se diz? Ele pode ser o oposto da autoconsciência, né? E onde o eu e o objeto de reflexão é da consciência moral. Entende? Porque a consciência moral vai trazer o quê? Ele vai falar aqui, que é o sentimento de culpa, né? Ele vai falar isso aqui. Ele diz, assim a origem do nome vem do latim conscientia, conscientia, que significa o quê? Com conhecimento. Então, o nosso conhecimento, todas as coisas, está na sua verdadeira pessoa, que é na sua consciência. É por isso que quando há uma conexão a essa sua consciência, você começa a ter conhecimento. É por isso que tem que expandir a consciência. Porque quando ela expande, abre o seu conhecimento, você vai entender como funciona tanto essa realidade como a realidade espiritual. Entende, pessoal? Entende por que a gente tem que expandir a consciência? Porque consciente vem do latim, consciente é com conhecimento. Então vem coisa do conhecimento, né? E foi até quando Adão e Eva, né? Quando pecou lá no jardim, ele foi colocado fora do jardim do Éden, não foi? O qual Deus colocou um anjo lá para que ele não entrasse mais. E aí o anjo disse assim, agora ele é comum da gente, conhecendo o bem e o mal. Então, a consciência dele tinha sido expandida ali, que ele já tinha um conhecimento do mal. Então, Adão e Eva, no começo, não tinham conhecimento do mal. Entende? Então, quando ele pecou, houve, por isso que a árvore lá, a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Entende, pessoal? Você vê o que foi que quem pecou foi a consciência de Adão, mas porque ele conscientia, que é em latim, significa com conhecimento, né? Então, por isso que a nossa consciência a gente tem que expandir para a gente ter conhecimento e não fazer as coisas que vai fazer com que a consciência lhe acuse. É por isso que quando uma pessoa está na ignorância, ela está fazendo coisa, né? A consciência dela fica acusando ela. Entende, pessoal? E é por isso que você precisa ter consciência para não fazer mais, para que a sua energia não baixe. Porque ela não sabe como funciona o jogo aqui. Aqui é um jogo de energia, o qual a sua consciência tem que saber manipular a energia. A primeira energia que a sua consciência tem que manipular é a do seu corpo, que são o quê? As emoções, os pensamentos. Então,
a sua consciência vai ter que ter consciência de manipular essas energias aqui no ambiente. Entende, pessoal? Entende o que quando aconteceu lá para salvar é a nossa consciência? Porque Adão pecou lá, foi a consciência dele. Entendeu? Então aí ele... O que é que ele fala mais aqui? Assim, a consciência é um ato psíquico mediante o qual uma pessoa enxerga a sua presença no mundo. Então, é essa consciência que percebe psiquicamente, né? Percebe e enxerga a presença dela no mundo. Então, ela percebe a presença, poxa, por que você sabe que é você que está aqui no mundo? Por causa da sua consciência. Quem percebe isso é a sua consciência. Ela percebe a presença no mundo dela, que ela está em um mundo assim, entende? Ela precisa ter consciência de como agir nessa dimensão, nesse mundo. Entende? É isso que tem que expandir a consciência, para você saber como é que você tem que agir aqui nessa realidade. É isso que tem que expandir a consciência, né? Ele aí fala, por outro lado, a consciência é uma propriedade do espírito humano que permite reconhecermos no atributo essenciais. Então, ele diz também que essa consciência, né, é uma propriedade do quê? Do espírito humano. Então, essa consciência está no nosso espírito, faz parte do espírito humano da gente, né? Então, a gente tem um espírito. Você entende, pessoal? Foi igual agora, eu levei minha irmã na emergência, a médica estava perguntando, ó, você vê que esses médicos nem percebem, né? Ela estava perguntando para minha irmã aonde era a dor, aonde ela percebia que estava doendo, entendeu? Ela está perguntando a quem? Você entende, pessoal? Você entende que as pessoas nem percebem? Ela estava perguntando a quem? A consciência da minha irmã. Porque é a consciência que percebe a dor do corpo, a dor da alma, percebe algo que está errado com o seu veículo. Tanto o veículo espiritual como o veículo material, a nossa carne, o nosso corpo. Então, essa consciência percebe tudo isso. É o qual ela está perguntando lá. Não é para. Ela pensa que está perguntando para mim mesmo, mas está perguntando para a consciência da minha irmã. Aí minha irmã vai dizer: não, a dor é aqui, é no joelho, eu estava sentindo dor aqui no ombro. Então, porque quem que está percebendo aquela dor? Aquele sinal que o corpo dá, que emite para o cérebro. E aí, lá no cérebro, a sua consciência percebe. Tem algo aí errado, eu estou com dor. É a sua consciência. Então ela pergunta para a consciência, o qual vai reconhecer o que ele fala? Reconhecer nos atributos essenciais que esse corpo humano, o espírito também percebe. É igual a mulher que está com depressão, que faz os filmes aí pornográficos. Ela percebe que ela está, como é que se diz? Não está bem. O espírito dela, ela está sem energia, só quer ficar dormindo. Quem está percebendo isso? Ela percebe que ouve vozes para fazer isso, para fazer aquilo. Quem está percebendo é a consciência dela. Mas a consciência dela, quando está no corpo, ela não sabe como essas coisas. Então, o que é que ela precisa? Expandir a consciência dela para aumentar o nível de energia e ela vai ter a proteção contra esses espíritos. Entende, pessoal? Você entende agora como as coisas acontecem? Eu tenho que explicar isso, porque
Não é possível. Teve uns cristãos aqui que me perguntaram o que é isso. E a Bíblia fala sobre isso. Você vai ver os versículos que eu vou mostrar aqui, né? Aí vamos continuar primeiro o estudo aqui, depois vamos lá, que eu vou dar um olhar da Bíblia sobre essa consciência. Aí ele fala assim, por isso que torna-se difícil especificar o que é a consciência, pelo fato de não ter qualquer elemento correlativo físico. Entende, pessoal? Então, a consciência está onde? Ela não está no físico, ela não está. Ela fica agora, quando você está aqui nessa realidade física, ela está usando o seu corpo físico, entende? Mas ele diz que é difícil, por isso se torna difícil especificar o que é a consciência. É o que todo mundo fica tentando descobrir. É o quê? É o que todo mundo fica tentando. O que é você? Por isso que quando você chega lá no psicólogo, o psicólogo vai, quem é você? Né? Aí você vai o quê? A sua consciência, porque conhece aqui, meu nome é Samuel, eu moro ali na Santa Cruz, eu sou um morador da periferia lá, eu estudei psicologia, entende? Você não está falando da consciência, você está falando das coisas que a sua consciência percebe que o seu avatar é conhecido aqui nessa realidade. Seu avatar, o seu corpo é conhecido aqui como o quê? Como Samuel, que mora em um bairro tal. Mas isso não é a sua verdadeira essência. Entende? Por isso que o quê? Ele falou lá que a consciência também é a existência, é o eu. Então, é a verdadeira existência da pessoa. Entende? É por isso que é difícil, ele fala, se torna difícil especificar o que é a consciência. Pelo fato, ele fala, pelo fato de não ter qualquer elemento correlativo físico. Não tem nenhum elemento correlativo físico. A consciência é a parte. Entende? E é essa consciência que ele veio salvar. Não é o seu corpo. A Bíblia está falando lá. Entende? Aí o que é que ele fala? Trata-se do conhecimento. O quê? Ele fala que trata-se de um conhecimento reflexível. É por isso que eles confundem aqui que a consciência é o conhecimento. Não, não é o conhecimento. Ela tem correlação com conhecimento, porque de lá consciência significa conhecimento. Então, é por isso que ele faz a correlação. Trata-se de um conhecimento reflexivo das coisas e das atividades mental que só é acessível ao próprio sujeito. Então, só o sujeito sabe essa consciência, sabe que ele tem essa consciência. Só o sujeito. E se é nessa realidade aqui, se a gente não se manifestar, você não vai saber a consciência da pessoa. Entende? Porque ele fala que o quê? Trata-se de um conhecimento reflexível, né? É o que a consciência faz, porque ele fala lá em latim é o quê? Em latim é conscientia, que significa com conhecimento. Você entende agora o que aconteceu lá com Adão e Eva, pessoal? Você sabe? Você entende que as pessoas não entendem a Bíblia? Por isso que tem essa perturbação religiosa, porque não sabemos quem é essa consciência. Aí ele fala e das atividades mental que só então, quem é acessível a essa consciência? É o próprio sujeito. Então ele fala que é o próprio sujeito, é a própria consciência que tem que perceber. Entende? Ele vai falar, por isso, de fora não se pode conhecer detalhe
da consciência. Então, ele vai mensurar uma pessoa pelo que ela se comporta, pelo que ela fala, pelo que. Mas ele não pode, de fora, né? Uma pessoa de fora não se pode conhecer detalhe da consciência. Não pode, mas tem um que conhece essa consciência, que é o Deus. Cristo conhece também a sua consciência. Entende? Ele sabe quem é você. E você não sabe nem quem é você, que você é uma consciência. Entende, pessoal? Aí ele fala, né? Indica que, assim, a etimologia da palavra indica, então, a etimologia da palavra é o quê? Consciência, né? Que significa com conhecimento. Aí ele fala assim, assim a etimologia da palavra indica que a consciência inclui aquilo que o sujeito conhece, né? Conhece, está consciente, entende? Por isso que chama consciência, é você estar consciente do que está fazendo, estar consciente das coisas, né? É o que está acontecendo com muita gente. Tá todo mundo dormindo, tá inconsciente. Tá todo mundo dormindo. É preciso o quê? Despertar a consciência, né? Por isso que tem o despertar da consciência, né? Ele fala, já as coisas inconscientes são aquelas que o que são involuntárias ou incontroláveis para o indivíduo. Então, é uma coisa, é uma energia que vem, que ele vai ter um comportamento que ele não está percebendo o comportamento dele. Então, fala que quando você não está consciente, você está inconsciente. Então, coisa do inconsciente está dirigindo o seu comportamento. E era esse inconsciente que Freud estava estudando. Estava vendo lá da onde vinha os comportamentos, né, as bagaceiras das pessoas, que as pessoas estão se comportando. É esse comportamento que Freud estava vendo. Estava vendo o inconsciente da pessoa, né? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala, né? Inclui que o sujeito conhece, né? Já as coisas inconscientes são aquelas que surgem no outro nível psíquico e que são involuntárias ou incontroláveis para o indivíduo. Então, as coisas inconscientes são outro nível da sua consciência que você não conhece. Na sua que coisa, né? Entende, pessoal? O quê? O qual são involuntárias. Então, são uma coisa que você não está percebendo que está fazendo. Incontrolável para o indivíduo. Entende? Aí ele fala, por isso a consciência moral é a certeza interior instantânea que algumas atitudes são certas ou erradas. Então, é por isso que surge a consciência moral. Para quê? Para que você acorde do que você está fazendo, porque você deve estar fazendo uma coisa muito errada e às vezes é controlada por essa inconsciente, entendeu? Então, que é o quê? Uma parte da consciência que está inconsciente, que é da gente. Entende? Aí por isso que ele fala, por isso a consciência moral é a certeza interior instantânea. Então tem que vir aquela que algumas atitudes são certas e erradas. Entende? E é isso que a Bíblia foi passada para que você tome consciência de algumas coisas. Entendeu agora, pessoal? Entendeu? Foi por isso que eu estava questionando lá as 5 psicólogos que aquela atriz passou aí e não fez ela tomar consciência. Porque a consciência moral dela, ela entende? E aquilo deve estar causando psiquicamente nela o quê?
algumas atitudes instantâneas, né? De certo ou errado. Deve estar mexendo com a psique dela, né? Ele fala, onde pode resultar no sentimento de culpa, alegria, dependendo do valor moral. Então, pessoal, a depender da coisa, vai ressaltar o quê? Um sentimento de culpa. Quem sabe ali é um sentimento de culpa tá brotando e ela não está conseguindo lidar com aquilo, não está conseguindo lidar com aquela situação. Então, tem que colocar consciência nela. E aí que chama essa consciência moral, que vai dirigir os seus corpos, tanto o corpo físico como o corpo espiritual. Entende? É o que ela fala aqui. E ele fala assim, aonde pode ressaltar no sentimento de culpa ou alegria, dependendo do valor das ações que o indivíduo faz, Então, vai depender de como o indivíduo faz aquilo ali. Por exemplo, ele faz inconsciente, mas algo dentro dele diz que não é para fazer aquilo. É errado, né? A consciência moral pesa nele, que é o sentimento de culpa, né? Ele aí fala, né? Por isso, o sentimento de culpa é quando alguém faz alguma coisa errada e é conhecida popularmente como consciência pesada. Então, é quando uma pessoa faz alguma coisa, aí você vê lá a pessoa assim com a cabeça baixa e, nossa, aí o que é que as pessoas falam popularmente? Ah, você está com a consciência pesada. Fez alguma coisa errada, está com a consciência pesada. Você entende agora, pessoal? As pessoas estão falando aí e não sabem o que é consciência, né? Porque aqui, ó, ele diz que tem um dito popular, né? Porque por isso o sentimento de culpa, né? Aquele sentimento que a gente tem é quando alguém faz alguma coisa errada e aí é conhecida popularmente como consciência pesada. Então a consciência da pessoa pesou, né? Não é assim que falam popularmente, mas eles estão falando assim o termo, mas ele não sabe o que significa, né? Ele sabe que é para definir aquele sentimento que aquela pessoa está sentindo. Então, quando a pessoa, poxa, eu tô assim, velho, eu fiz aquilo, aí fiquei assim mal. Aí o que é que a pessoa fala? Ah, você tá com a consciência pesada, o sentimento de culpa. Entende? As pessoas declaram esse nome consciência, que é um termo, para definir esse sentimento que é brotado dentro da pessoa, né? Aí ele fala assim, a consciência é uma qualidade da mente. Olha aí, pessoal, eu falei aqui sobre a mente, aqui tem um vídeo aí eu falando sobre, né? É uma qualidade da mente que abrange e, e as qualificações tais como subjetividade e autoconhecimento, saciência, que é a capacidade de perceber a relação entre si e o ambiente. Então, pessoal, ele está falando que a consciência é uma qualidade da mente que o quê? Abrange o quê? A qualificação do quê? Da sua subjetividade. Então, ele fala o que é essa subjetividade. O que é esse autoconhecimento? O que é essa ciência? Ele diz que é a capacidade que a sua consciência tem de perceber a relação entre si. Então, você percebe a relação sua e o ambiente. E você percebe a relação do ambiente. Entende? A sua consciência tem isso, que passa pela qualidade da mente. Foi por isso que eu perguntei lá, tinha lá um aí que era de uma igreja aí, né? Evangélica, perguntando
dizendo a mente está no cérebro. Ah, está no cérebro? Aonde está então a consciência do bem? Ah, está no cérebro? Você entende, pessoal? Essas pessoas não sabem. Então, a consciência, ela tem uma qualidade da mente, né? Que abrange a subjetividade. Então, não tem nada a ver com o cérebro da pessoa. Porque a mente está no cérebro. Eu já mostrei aqui. Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Né, pessoal? Nossa, pessoal, as pessoas não entendem o que é que os pastores estão ensinando aí. Por isso que ela não entende lá o que acontece no grupo religioso, ela não entende, né? Ele fala que é o quê? É a capacidade de perceber a relação entre si e o ambiente. Então, a consciência tem essa capacidade, né? Aí ele fala, por isso diz que a consciência é uma qualidade psíquica humana e no qual é um atributo do espírito. Do espírito. Aí é por isso que você não vê o espírito. Cadê o espírito? É por isso que você quer achar a consciência. E aí não acha. Cadê a consciência? Cadê o espírito? Então, porque ele é um atributo do espírito, né? A consciência é uma qualidade psíquica que passa o quê? Pela mente, né? Psíquica, mente humana. E no qual é um atributo do espírito. Então, a consciência é um atributo do espírito e da mente e do pensamento humano. Então, ele está relacionado com a mente e com o pensamento da pessoa, né? A consciência. Aí ele fala, por isso, ser consciente é perceber o mundo. Então, você está consciente, está desperto, é perceber o mundo, e isso passa pela intuição e dedução e indução que toma parte, que a consciência toma parte. Então, pessoal, você entende o que é ser consciente? O que é ser uma pessoa desperta, consciente? É perceber o mundo e isso passa pelo quê? Pela intuição, que vem da onde? Vem da consciência. E a dedução também da consciência. E a indução, que induz você a fazer, que é tomar parte conscientemente. Entende, pessoal? Entende agora o que é consciência? Eu espero que agora fique bem claro para alguns evangélicos aí que me fizeram a pergunta, né? Ele fala aqui, é um atributo do espírito e da mente ou do pensamento humano. Por isso, ser consciente é perceber o mundo, e isso passa pela intuição e dedução e a indução que temos por parte da consciência. Tá certo? Entende agora? Foi o que eu fiquei pensando, nossa, pessoal, esses psicólogos, a mulher passou por 5 psicólogos. 5 psicólogos, né? E passou pelo psiquiatra, né? Que passou remédio para ela, porque viu que ela estava com depressão, né? E aí passou remédio para ela e ela já estava o quê? Até perdendo a esperança de buscar ajuda em um psicólogo. Ela fala, nossa, já é a 6ª. Ela disse, eu não tenho mais esperança de que... Entende? Porque parece que não vai ouvir. Ela deve ter percebido que as psicólogas que ela procurou 5 falou a mesma coisa, mandou ela fazer a mesma coisa e não estava resolvendo. Ela está procurando uma pessoa que fale diferente para que ela resolva a situação dela.
Porque ela não tem consciência, ela não está entendendo o que está acontecendo com ela. Que aquilo tem influência das energias, porque ela fez filme, né? Deitou com vários. Tem a energia de vários homens no corpo dela, no corpo espiritual dela. Então ela está com problema espiritual, está com baixa energia, o qual tem espírito aí do umbral atingindo ela. E sabe, pessoal, e não tem uma pessoa assim que falou para a mulher tomar consciência. Entende? Aí, 5. Eu digo, ela falou 5 psicólogos. É por isso que ela estava desanimada de ir para outra. Ela procurou outra, né? Mas eu tô assim meio, eu acho que não vai adiantar de nada tal. A pessoa está desanimada. E porque está em baixa energia, é capaz de a pessoa cometer algo errado aí. Sabe? Contra a sua própria vida. Porque a pessoa não encontra algo diferente. Falar a solução da pessoa. Tá lá, aí a mulher tá se enchendo de remédio. Plá, plu, plu, plu. E aí ela diz que aumentou até o remédio. Ela só fica dormindo o dia todo e diz que não tá nem indo. Ela dizia para academia, né? Ela cuida do corpo e agora não tá indo mais, tá só dormindo. Porque a indução do remédio faz ela dormir. Mas quando ela acorda, tá pior mais ainda. Entende, pessoal? Falta colocar consciência na pessoa. E passou por vários profissionais aí que não tá percebendo isso. E você tá cuidando de quem? Tá cuidando do corpo da pessoa? Não, você tá cuidando da consciência da pessoa. É isso que esses psicólogos, esses médicos têm que entender, pessoal. Tem que acordar para a vida. Se você ficar achando que a pessoa só é a máquina aí, não vai dar certo. Entende? Acorda para a vida, né? Então, o que é que a Bíblia fala sobre isso? Aí eu fiz a pergunta lá, né? E por que temos que expandir a nossa consciência? Por que temos que expandir a nossa consciência, pessoal? Por quê? Porque para comer a consciência significa o quê? Conhecimento. Quando você expande a sua consciência, você expande seu conhecimento. E é o qual alguns grupos religiosos não querem que você expanda conhecimento. Fique ali, ó, ele sempre dando aquela coisinha ali a você. Fica aí, meu filho. A pessoa menino, ela tem que crescer, ela tem que se tornar um homem. Entende? É o que o apóstolo Paulo fala lá. Quando eu era menino, pensava como menino. Hoje, agora que sou adulto, penso como adulto. Tem que crescer, pessoal. E isso é o que as pessoas têm que experimentar. Aí tá ali, as religiões só, fica aí. Aí só ele que tá ali falando, ensinando, e você fica só naquele conhecimento ali, não expande a sua consciência. O que é que vai acontecer com isso? Entende? Vai ficar com a energia baixa aí. Entende? Então, aqui nos meus vídeos, você vai doer um pouco, vai se incomodar, mas você vai ter que expandir a consciência. Você vai ter que experimentar, você vai ter que sair do corpo, você vai ter que experimentar o espírito. Entende? Você vai ter que experimentar, amigo. Não tem jeito. Você só cresce experimentando as coisas. E você está aqui mesmo para experimentar as coisas. Agora você vai se esconder atrás de grupo religioso, ficar ali naquela ali? Não, você tem que expandir. A não ser janatória. É por isso que muitos não querem ouvir aqui meus vídeos por causa disso, né? Toca legal, né? Entende? Então, o que é que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia fala... Aí, os evangelhos me perguntando o que é que isso de consciência que ele está falando. Pessoal, nem os evangélicos sabem o que é consciência. Pelo amor de Deus, cara. Assim fica difícil. Assim fica difícil. O que é que os pastores estão passando para vocês?
né? Aqui, ó, para provar isso, Efésios 4:19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Né, pessoal? Então, quando uma pessoa está com a consciência, aí o quê? Ela já perdeu aquele sentimento que tem lá, que é o sentimento de culpa, o qual a consciência moral traz. Ela já perdeu. Aí o que é que acontece com ela? O quase havendo perdido, então ela tinha perdido porque tinha alguma coisa, ela perdeu. Todo sentimento, todo, sem entregar a dissolução para com avidez cometer toda impureza. Então, uma pessoa dessa, a consciência já está cauterizada. É preciso a pessoa voltar a ter consciência. Entende? Se arrepender e ter consciência. Aí é 1 Timóteo 4:2. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Entende? Então, o problema de cuidar das coisas aqui é cuidar da sua consciência, porque você se ficar na hipocrisia, mentirosos, você vai ter a consciência cauterizada. Foi o que ele disse lá, que havendo perdido todo o sentimento, então você vai perder todo o sentimento, você não vai sentir mais as coisas. Então, é por isso que você tem que sentir. É por isso que meus vídeos aqui é para você sentir. Não é para você... Foi por isso que lá do pregador que a irmã falou, eu não senti nada o que ele estava... Nossa, pessoal, porque não tem sentimento. Você tem que sentir. Aqui você tem que sentir. Nos meus vídeos, você vai ter que remoer lá, ficar irada, vai me xingar e tudo aí, né? Mas vai ter que sentir alguma coisa. Ou você sente amor, sente raiva, vai sentir alguma coisa. Mas você tem que sentir para que sua mente não seja cauterizada. Entende, pessoal? Aí a Bíblia falando de consciência. Agora tem cristão que está falando aí, não sabe o que é consciência. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Romano 2, versículo 15. Ele fala, pois mostra que a exigência da lei está gravada em seu coração. Disso dá testemunha também a sua consciência. E o pensamento deles, ora acusa e ora defende. Então, pessoal, a própria consciência das pessoas, por quê? O apóstolo Paulo fala que aqui é o gentil, né? Ele fala, pois mostra, o gentil mostra que a exigência da lei está gravada onde? Está gravada na Bíblia, o qual você vai todo dia para a igreja para ver lá a lei que está lá, que eles vão falar a lei, o que você tem que fazer. Não é isso que está falando aqui? Eu não entendo, pessoal, parecendo que eu estou lendo outra Bíblia. Não é possível. Porque ele fala, o gentil, né? Pois nos outros que a exigência da lei estava gravada em seu coração. Agora eu vou falar, é coração de carne? Está gravado na sua alma. Está aí a lei de Deus. Está gravado na sua alma. Aí disso dão testemunho. Então, eles dão testemunho dessa lei, que está gravada na sua alma, né? Também a sua consciência e o seu pensamento, os pensamentos dele. Aí fazia o quê? Ora acusando, quando ele fazia uma coisa errada, né? Ou ora defendendo. Então, pessoal, a lei toda está gravada lá, é para sua consciência, para defender você. Agora, se você fazer coisa, vai acusar, a sua consciência vai acusar. Entende? É o que vai dar lá
A consciência moral, que ele fala que é o sentimento de culpa e que popularmente é conhecido como consciência pesada. Nossa, a pessoa ficar com a consciência pesada é ruim, né, pessoal? É ruim, porque qual é o remédio que você vai dar para a consciência? É o quê? É o trabalho espiritual, né? Entende? Aí o que é que fala mais a Bíblia aqui? Depois diz que a Bíblia não. As pessoas nem sabem o que é consciência e os evangélicos. Aí, ó, quantos versículos de consciência? Aí, Atos 24:16. Aí ele diz: por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Você vê, o apóstolo Paulo, ele estava o quê? Guardando o quê? Guardando o corpo dele, guardando as coisas. Não, enquanto ele estivesse no corpo, ele estava conservando o corpo. Mas ele estava o quê? Preservando, sempre conservando minha consciência o quê? Limpa. Tinha que estar limpa, não tem que ter coisa que vai acusar você diante de Deus e diante dos homens, porque os homens acusam, né? Vá fazer alguma coisa errada para você ver se os homens não vão acusar você. Entende? E fora Deus, que o qual vai acusar você. Você está errado, volte ao primeiro amor, volte, procure fazer as coisas corretas. Entende, pessoal? Agora, como é que a Bíblia não fala de consciência, pessoal? Evangélico não sabe, vem perguntar. Aí, Hebreus 10:22, né? Vamos ver aqui o que ele fala, né? Apóstolo Paulo também. Né? Assim, aproximemos de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé, tendo o corações aspergido, né? Aspergido, para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Olha aqui, pessoal. Eu vou explicar esse versículo aqui para os, os evangélicos que diz que não tem consciência, né? Que falou o que é essa consciência que ele está falando. Olha para que o apóstolo Paulo fala. Assim, aproximemos de Deus com um coração sincero. Então, é coração de carne? Não pode ser. Esse coração, você pode trocar ele em um transplante, e aí? Como é que vai ser? É a sua alma. Então, ele está mandando se aproximar com a alma, o quê? Sincera e com a plena convicção de fé. Então, fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que você não vê, né? E tendo um coração, os corações. Então, corações, você entende, pessoal? Ele disse lá que era um coração, só um coração. Agora ele fala aqui, tendo os corações. Que corações são esses? Que corpos são esses? Né? Entende? Aí ele fala, os corações aspergidos, né? Expandido para nos purificar de uma consciência culpada. Então, é a consciência que fica culpada. Mas aí ele fala com uma coisa cá embaixo, ó. E os nossos corpos, assim, corpos? Não só temos um corpo? Você entende, pessoal? Você entende que quando a limpeza vir, não é só para o corpo físico? Ele falou, e purificar o quê? Vai purificar a consciência, né? Culpada. E nossos corpos lavados com água. Corpos, então, vai ser um corpo só que vai lavar, é? Você entende que a gente tem outros corpos que vai ser purificado quando a nossa consciência ser purificada também?
Então, pessoal, a consciência é que vai ser purificada, a sua consciência vai ser expandida para o quê? Você purificar os outros corpos com o quê? Com a água pura. Que água pura é essa? Você sabe a água pura que tem que ser? Foi por isso que Cristo, ele batizará com fogo, é, a água, né? Com água e com o Espírito Santo. Não é isso que fala lá? Essa água, pessoal, é a palavra que vai purificar. É só o corpo físico vai purificar sua consciência e os seus corpos, tanto o corpo espiritual como o corpo físico. Quando purificar o corpo espiritual, purificar a sua consciência, a sua mente, você vai purificar, a sua alma está purificada e vai purificar o seu corpo físico. É por isso que ele fala os corações, né? Por isso que ele fala os corpos. Entende, pessoal? Essa aqui é só para os evangélicos perceber de que se a consciência tem um trabalho importante, né? Diante de Deus. E é esse consciência é que tem que ser tirada a culpa dela, né? Aí o que é que a Bíblia diz mais? Ó, quantos versículos fala de consciência, pessoal? 1 Timóteo 1,5. O que é que fala lá? Aí ele fala: o objetivo desta instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Ele está falando que o objetivo desta instrução, toda dessa instrução, é o quê? É o amor, né? O qual você tem que vibrar nesse amor, né? Que fala da onde? Que ele fala que procede da onde? De um coração. Então, é da sua alma. Ele não está falando corações. Então, um coração puro, que é a sua alma pura. E de uma boa. Então, a sua consciência não tem que estar culpa. Tem que estar boa. E de uma fé sincera. Entende? Então, ele de todo o objetivo, todo o objetivo todo dessa instrução é o amor. Que você vibre no amor e que aí vai ter um coração, uma alma pura e uma boa consciência, né? E de uma fé sincera. Então, pessoal, a salvação é para sua consciência. Aí ele fala, tem mais aqui? Tem, Romanos 13, versículo 5. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão da consciência. Entende, pessoal? Então você vai ser obediente à autoridade, não porque eu, por exemplo, eu não vou fazer ali roubar, fazer alguma coisa de mal, eu estou obedecendo à autoridade. Não é por causa disso, é por causa da minha consciência. Porque eu estou preservando a minha consciência, né? Para que ela não sinta culpa, ela esteja uma consciência boa. Então, o apóstolo Paulo ele está falando aqui para os romanos o quê? Que ele tinha que ser submisso à autoridade, não por causa do medo de que vai ser punido, não por causa disso, pessoal, não. Por quê? Mas é por causa da questão da consciência. Então, a importância que a consciência tem é essa preocupação que o apóstolo Paulo estava tendo de proteger a consciência, porque essa consciência é que vai ser salva diante de Deus. Ela é que vai dar testemunho diante de Deus. Entende, pessoal? Entende agora? Agora me diga,
Como é que a Bíblia não fala de consciência? Se a salvação é para a consciência, o qual é uma parte que não é física, a gente não conhece essa parte, que é o nosso eu, é a nossa existência, é a nossa essência. Entende? Entende, pessoal? O qual também passa pela a mente também. E os pensamentos. Você viu lá. Foi por isso que tem o quê? Que quando a consciência e o pensamento deles, ora o acusa e ora os defende. Graças a Deus, pessoal. Eu espero que esse conceito de consciência, porque eu vou falar muitas vezes os meus vídeos que eu vou gravar aí e que eu tenho gravado, eu vou falar sobre essas coisas. Porque a instrução que eu estou dando aqui é tudo para a sua consciência expandir. Porque é a consciência que Cristo veio salvar, é a consciência que Deus está cuidando. É por isso que o apóstolo Paulo disse: obedeça à autoridade, não é por causa de punição, é por causa da questão da sua consciência. Então ele está preservando a consciência dos irmãos, porque essa consciência é que vai estar diante de Deus dando testemunho da verdade. Tá certo, pessoal? Entende agora o que é consciência? E às vezes a gente precisa levar o autoconhecimento, porque para a gente ter a consciência moral, que é aquela que vai ter a lei, que vai dirigir a gente internamente. O que a gente tem que fazer de bem ou de mal. Ela vai nos. É uma bússola. Eu não disse a você que é uma bússola que vai guiar a gente por esse caminho de chegar até a casa do Pai, o caminho da salvação. Então você tem que ter essa consciência sã, expandida, para você perceber as coisas que é de errado, que é certo. Então a bússola vai lhe orientar. Não é nenhum pastor, não é nenhum guru, não é nenhuma religião. Porque ele diz assim que o gentil estava com a lei gravada no coração. Entende? Então essa consciência vai guiar você o que você tem que fazer. Porque se você fazer uma coisa de errada, você vai se sentir culpado, né? Ela vai lhe acusar. Aí vai acontecer o que ele falou lá? O sentimento de culpa, né? Que é conhecido também como consciência pesada. Eu gosto desse termo, consciência pesada. Entende, pessoal? Então, pessoal, para você estar livre, sabe, consciência tranquila, você tem que seguir estar com a boa consciência, expandir a consciência e perceber o que é coisa que você não pode fazer, não faça, pessoal. Entende? Não seja. E Deus vai dirigir a sua consciência, né? Graças a Deus, pessoal, é esse o vídeo que eu tive aqui. Cheguei tarde, gravei de tarde porque eu tive que levar minha irmã na emergência, mas graças a Deus, né? E eu, quando estava lá, me veio esse pensamento de consciência, porque a médica perguntando a minha irmã ali. Eu digo, essa médica está perguntando a que pessoa? Está perguntando a consciência da mulher. Né? Mas ela não sabe, ela pensa que é o quê? Perguntando a pessoa ali. Porque a consciência estava usando o corpo ali da mesma. Percebendo as dores que ela estava sentindo. Tá certo, pessoal? Graças a Deus, mais um vídeo aqui. Agradecer aí aos irmãos que estão assistindo, né? Estão acompanhando. Esses irmãos estão assim, numa sede. Cadê o próximo vídeo? Cadê? Eu nem gravei o vídeo ainda. Cadê o próximo? Graças a Deus, é porque eles sabem que estão fazendo bem. Está fazendo bem a consciência. Graças a Deus. Então, até a próxima. Se Deus
quiser que as nossas consciências estejam aqui nessa realidade. Até a próxima. Tchau!